Olá, estamos aqui novamente com a nossa resenha Glicogênio. E hoje nós vamos falar com a Camille. A Camille é professora de yoga. E assim, é um assunto, como vocês já sabem, aí quem já segue o canal, a gente procura levar informação, conteúdo relevante para todo esse mundo aí dos atletas ou dos amantes, né, dos esportes. E o yoga, para quem já sabe, para quem não sabe, hoje a gente vai ter uma mega aula aqui sobre yoga com a professora Camille. Camille, fala um pouquinho, quem é você, como que você entrou nesse mundo, né, que a gente fala, é um mundo colorido do yoga. Fala um pouquinho aí pra gente. Muito legal, obrigada pelo convite. Eu sou Camille Oliveira, eu sou professora de yoga integrativa e eu comecei, na verdade, o yoga há 8 anos atrás, mais ou menos. Eu comecei a praticar yoga, né? Quando eu engravidei, eu fui atrás do yoga também para práticas, né, de respiração, procurando doula, eu queria ter um parto natural, então eu fiz algumas práticas. E aí, de verdade, comecei a praticar, assim, constantemente em 2016, depois que ela nasceu, 2017. E aí, em 2017, eu fiz uma primeira formação aqui com a Karina Topper, maravilhosa, do Ganesha. E aí foi mais para autoconhecimento, né? Naquele momento eu estava passando por uma grande transformação, tinha acabado de sair do mundo corporativo, estava vivendo essa experiência da maternidade. E aí o yoga para mim foi assim, a primeira aula que eu fiz de yoga eu chorei muito, porque foi um lugar assim que eu falei, gente, eu me senti quando eu era criança e as coisas que eu fazia quando eu era criança, sabe? Com o meu corpo, os movimentos, e assim, eu falei, cara, eu tô em casa. Então isso foi muito forte. E aí eu comecei a praticar direto, fiz essa primeira formação. E aí em 2017 para 2018 eu me formei. E aí eu comecei a dar aula, ainda trabalhava no mundo corporativo. E eu dava aula voluntária. Então eu fui dar aula no Centro de Convenções, aqui em Atibaia. E aí a gente co-criou em 2019 um projeto social, que é o Pão da Montanha. E aí eu dava aulas lá nesse projeto, que era o Yoga para Todos, né? Eram aulas abertas, ainda existem aulas abertas aos domingos, às 9 horas, em praças, lugares aqui de Atibaia, com vários professores, então é muito legal o projeto. E aí, nesse momento, assim, depois de dar muitas aulas e de estar passando também por transformações na minha carreira, eu decidi efetivamente me aprofundar e falar, eu quero me profissionalizar no yoga. Então, eu fui fazer uma formação em 2022 no Centro da Montanha Encantada, com o Joseph LePage, que aí é aula de yoga integrativa. A Karina também é formada por ele, então a gente já tinha mais ou menos a mesma linha. E aí eu fiz a formação em outubro do ano passado, que eu comecei efetivamente a dar aula profissionalmente. E então esse foi o meu caminho, né? E aí agora, em maio, eu abri a empresa, porque eu quis juntar, de verdade, esses dois mundos, né? Que é meio que o mundo corporativo de onde eu vim. De onde você Eu tive uma experiência durante esse período também de trabalhar com uma startup. E aí foi muito legal ir para esse mundo de inovação. E aí eu juntei todas as coisas e integrei, que isso também é uma das grandes... um dos grandes objetivos do yoga integrativo nós somos seres íntegros, então tudo nosso é válido e tudo tem que estar coeso ali e orquestrado, né, para que a gente realmente se sinta na nossa melhor versão. Então, integrar todos esses saberes e conseguir colocar isso para o mundo agora com a empresa, com a startup, isso foi muito legal. Então, hoje, né, eu dou aula de Yoga in Company, além de dar aula, né, aqui na Luceira, na nossa academia, né, a melhor academia de Atibaia, aqui num estúdio aqui perto. Então, assim, dou aula personal, continuo dando aulas, mas o meu objetivo é levar realmente yoga para todos, e aí através do Yoga in Company. Você disse que você... parte da tua vida você esteve no mundo corporativo. Sim. Desde desta época que você trabalhava nesse mundo, você tinha alguma coisa que te chamava pro yoga, mas porque a gente tinha aquela coisinha ali dentro, né? Sim. Lógico, quando a gente está inserido no mundo corporativo, a gente fica meio que muito focado. Mas você tinha alguma coisa, porque você veio buscar depois, pelo que eu entendi. Sim. Depois que você saiu. E antes, como que era essa relação? Então, na verdade, hoje, né, até fazendo um paralelo, quando eu trabalhava, eu era muito workaholic, então era isso, trabalhava
13, 14 horas por dia, achava que isso era muito legal na época. Tinha os meus objetivos, então, é aquilo ali, né? Então era muito, né, sou capricorniana, adoro trabalhar, então assim, achava incrível. E eu sempre fui uma pessoa muito magra, então eu achava de verdade que exercício físico, que coisas não eram necessários para mim naquela época. Então assim, eu não via isso com bons olhos. Também não vim de uma família ou de um lugar que impulsionava ou promovia esse tipo de atividades, entendeu? Então assim, eu tinha muito mais, nunca fui do esporte. Então eu tinha muito mais, eu era super nerd, então assim, eu era a que faltava na educação física para estudar, para ler um livro, eu era muito mais desse lugar. Então eu sou formada em exatos, sou formada em polímeros, então assim, fui para um outro lugar completamente diferente. Então naquela época eu não via tanta necessidade, eu nadava, eu fazia pilates, frequentava algumas academias, mas nunca era... esporádico, isso, não era bem algo... esporádico. Então hoje eu até vejo que a minha necessidade de movimento, eu usava essa habilidade do meu movimento para o trabalho. Então eu viajava muito, viajei, né, Brasil, América Latina, América do Norte, então assim, viajei muito a trabalho e aí eu colocava essa coisa do movimento nesse lugar. Hoje, depois de todo esse, de ser mãe, de sentir essa coisa de estar mais ancorada no meu corpo. Foi uma mudança muito, eu tô aqui pensando, muito radical, porque é uma loucura. Eu sei, né, eu nunca trabalhei no mundo corporativo, mas eu também sou professora também, e eu dei aula para pessoas do mundo corporativo, então eu sei que é ali, né, vamos. E se desconectar disso, né, desligar. Isso é muito interessante o que você está falando. Muito, e até por isso que hoje eu dou aula para o mundo corporativo, porque eu acho que é um lugar que precisa muito, sim, porque a gente realmente se desconecta do corpo, assim, valoriza demais o intelecto, que é lógico que é muito importante, mas assim, a gente vai muito para um plano mental, a gente desconsidera um pouco, às vezes, essa questão do físico mesmo e não percebe que está tudo interligado, que era o que a gente estava falando, né? Sim. A mente e o corpo estão ali, é uma unidade coisa só. Então, assim, como é que você elabora tudo isso, trabalha tudo isso em conjunto? E aí não é deixar de fazer uma coisa ou outra, né? Mas realmente conseguir integrar esses mundos. E hoje é esse... porque tudo que a gente faz, né? Se a gente pensa em esporte ou pensa no trabalho, existe o físico e o mental. Fala pra gente um pouquinho dos benefícios do yoga, né? Hoje falando aqui especificamente do yoga, quais são os benefícios do yoga na nossa vida, né? Na nossa vida aí, que junta, né, o físico, porque claro, a gente também vai falar aqui, vai abordar das posturas, eu quero saber tudo sobre isso, das posturas, né, que tem isso aqui, assim, gente, né, ficar de ponta cabeça, né, que tem os nomes. Mas quais são esses benefícios para o físico, que é o corpo ali, lógico que você fica, e para a mente? Fala um pouquinho. Eu acho que o mais importante é perceber qual é a diferença entre o yoga e outras práticas de exercício, por exemplo, né? Um alongamento, um pilates, o que seja. O yoga, ele é uma atividade física e psicoemocional. Então, quando a gente faz as práticas, por exemplo, o yoga não são só os asanas, que são as posturas. Então, a gente tem lá os 8 passos do yoga, né? Os 8 passos de evolução. Então, é um caminho de retidão. E aí, ele dentro desse caminho, ele tem as posturas físicas, mas ele tem a prática de respiração, os pranayamas, a parte de meditação, tem as condutas pessoais, as condutas externas. Então, tem uma parte filosófica, de ética, de como realmente você viver e cuidar desse veículo que a gente recebeu aqui na Terra. Então, essa é uma templo. Exatamente. Então, essa é uma das grandes diferenças entre o yoga e outras práticas. Uma das coisas que é bem importante de benefícios que traz é que você traz esse alinhamento entre essa mente, né, assim, a mente clara, ativa, para um corpo também que está forte, ativo e que está flexível e ao mesmo tempo forte. Então, o yoga também trabalha esses opostos complementares. Então, a gente quer um corpo forte? Quer. Mas a gente também quer um corpo flexível. A gente quer um corpo que tenha mobilidade. E todas essas qualidades e virtudes que se aplicam no corpo físico, elas permeiam a nossa mente.
Então a gente também quer uma mente forte, mas a gente também quer uma mente flexível, que consiga se adaptar, a gente quer uma mente criativa. Então quando a gente faz posturas muito diferentes, ou a gente cria uma sequência diferente dentro do mundo do yoga, né, dali da prática de yoga, a gente está criando novas conexões neurais, a gente está criando possibilidade da gente ser criativo. Então, assim, hoje tem muitos estudos, como eu falei, eu sou muito nerd, então eu gosto muito dessa parte de conectar o yoga com ciência, e hoje tem muito artigo científico, muita coisa da neurociência falando sobre o yoga, além de ser, né, uma sabedoria milenar. Então você tem muita coisa que é isso, não é novo, do tipo, estamos testando e vamos ver o que acontece ali na pessoa. Então, assim, a gente sabe dos efeitos, né? Mas hoje tem muita parte científica para comprovar. Então, é muito legal de perceber isso, que realmente, quando você está lá no tapetinho fazendo um asana, você está absorvendo qualidades e virtudes que aquele asana evoca. O asana Os asanas são as posturas. As posturas. Então, assim, você consegue absorver isso, e isso não só para o seu corpo, como para a sua mente. Então, de verdade, você cria novas conexões neurais. E essa neurogênese, que é o que todo mundo está falando muito hoje, né? Assim, como que você volta o seu cérebro para um processo de aprender a aprender de novo. Então, assim, como você cria essas novas conexões? O yoga traz isso. Então, para mim, hoje é uma prática muito completa. Então, não é só a parte física, né? Você tem todos esses desdobramentos do que você faz no físico para esses outros planos. Sim. Tem vários estilos, até onde eu sou uma pessoa assim, leiga num assunto, tá? Mas tem vários estilos de yoga. Sim. Fala um pouco do estilo que você escolheu, por que você escolheu esse estilo e quais são os benefícios desse estilo para os seus alunos. Sim. Então, tem vários, né, são várias tradições, várias linhagens do yoga, e aí é lógico, tem vários estilos que vão se adaptando aí para a modernidade, né? Então, assim, quando veio para o Ocidente, se criou todos esses estilos. O yoga integrativo, a base é Hatha Yoga, que é uma das mais tradicionais que tem, que é lá, né, que tem essa coisa bem estruturada, como Ashtanga, como outras práticas, como Vinyasana. E a ideia do yoga integrativo é trazer essas práticas, mas conseguir criar acessibilidade, então democratizar essa prática. Então a gente pega também elementos de outras tradições, de outras vertentes, para conseguir fazer com que qualquer pessoa consiga praticar. Então a gente adapta, por exemplo, tem o Iyengar, que ele usa muitos props, que são, né, aqueles bloquinhos, as fitas, algumas coisas para ajudar. Então a gente incorpora isso na prática se for necessário. A ideia do yoga integrativo é realmente dar 50% do que o aluno precisa, junto com 50% do que ele quer, e realmente fazer uma prática que seja sustentável. Então hoje, por exemplo, eu dou aula, né, na academia, que é um público muito diverso. Então você tem desde pessoas muito jovens até pessoas bem mais velhas, pessoas muito marombas, né, que treinam, pessoas atletas e pessoas que são sedentárias. Então, assim, como todas essas pessoas, todos esses corpos conseguem fazer uma prática, cada um no seu nível, no seu ritmo, no seu tempo. Então, isso, para mim, é a beleza do yoga integrativo. Você adapta e todo mundo consegue fazer. Isso que eu até ia falar, né, Zé? O yoga é para todos? É para todos. Porque tem, né? A gente olha ali, né? Às vezes eu fico olhando assim, meu Deus do céu, como que essa pessoa consegue fazer isso? Assim, vou trabalhar no Cirque du Soleil. Então, isso também é uma coisa que precisa ser desmistificado, que primeiro que o yoga não são só os asanas, segundo que você não precisa ter flexibilidade, na verdade a gente trabalha a flexibilidade lá dentro, e é lógico que cada um vai ter o nível de flexibilidade que seu corpo permite. Outra coisa que eu falo muito para os meus alunos a gente precisa prestar atenção em proporções de corpo, né? Então, por exemplo, eu tenho braços muito longos, então é muito mais fácil eu encostar a mão no chão, por exemplo, do que uma pessoa que tem um braço mais curto. Vou usar isso a meu favor. Exato. Tá, então, assim, quando você começa a perceber em você o que é possível, e esse desenvolvimento aos poucos, né? Então, assim, você vai vendo que a cada dia, eu falo, flexibilidade é uma conquista, é você aprender a ficar no desconforto, é você achar conforto no desconforto. E aí, saída só no desconforto. Ampliar isso não só para o corpo, mas também para essa mente, para esses outros, né, para esses outros níveis. Então o yoga não é muito bonito, como você falou, né? Tem várias posturas incríveis, lindo, que a gente quer chegar, e que é legal quando a gente conquista também isso, porque é uma conquista do nosso próprio corpo, né? Eu falo,
é a autoestima que vem de dentro. A autoconfiança e a autoestima. Então, você saber que seu corpo é capaz de chegar lá como um atleta que corre e fala, cara, eu cheguei e consegui correr 10 quilômetros. É incrível, né? A sensação, exatamente, essa sensação. De se apropriar desse corpo, né? De falar, cara... É da conquista, eu consegui. Exato. Né? Porque não é quando a gente fala muito de esporte, não é assim, eu estou competindo com o outro. Não, estou competindo comigo. Exato. Por que você tá triste? Não tô triste porque o outro ganhou, tô triste porque eu não consegui. Sim. Então é muito. E trabalhar, eu acho que acredito, né? E você tá aqui para falar exatamente sobre isso. Que a prática do yoga, ele ajuda muito os atletas. Muito. Porque o que eu ouço, eu sou, né, muito da parte da corrida, que é muito ali, né? Eu sempre ouvi muito dos treinadores. Primeiro você corre com a mente, depois você corre com o corpo. E isso ficou muito marcado em mim. Então, como que a gente trabalha, né? Eu falo assim, putz, eu preciso começar a fazer yoga. E eu tenho uma amiga próxima que ela pratica, ela acorda 4 horas da manhã, ela corre assim, né? E outro dia nós nos encontramos no final de semana. Eu falei assim, eu já tô, né, lesionei, tô sem correr. Para com isso. E assim, o jeito que ela fala é do gostoso. Assim, para, olha pra mim. Eu também tenho um monte de dores. Eu também tenho lesão aqui e ali. Eu estou correndo. Só que ela faz muito esse trabalho mental. Sim. Então fala também pra gente aqui... Como que a gente trabalha a nossa mente utilizando o yoga? Porque eu entendo assim, mente sã, corpo sã. É exatamente isso. Eu acho que a gente fala de uma forma bem didática, né? Tipo, corpo e mente e espírito, mas na verdade a gente tem que compreender que isso tudo está conectado. E aí as práticas de yoga, eu acho que elas são muito benéficas para os atletas, porque se você praticar antes, por exemplo, é esse alinhamento interno, esse fortalecer, quando a gente fala fortalecer o core, não é só aqui o seu abdômen, né? É esse core interno mesmo. É você criar essa voz, né? Você conseguir escolher entre as vozes que estão lá na sua cabeça, né? As vozes da resistência que te impedem de seguir. Sim. É você escolher aquela voz que vai falar pra você, não, você consegue mais, vamos. Ou então é isso, você não chegou em primeiro lugar, mas se acolher e se integrar. Cara, você fez o seu melhor agora, então pra gente chegar em primeiro a gente vai ter que fazer isso, aquilo, outro, sabe? Então, assim, criar isso. E aí isso através das práticas de respiração, de meditação, os asanas mesmo, trazendo esse processo de hidratação, nutrição, melhorar as articulações, melhorar a flexibilidade, melhorar a mobilidade. Eu acho que tudo isso faz um trabalho muito legal de pré-treino, por exemplo, e depois de pós-treino, porque uma das coisas também muito incrível do yoga é que a gente trabalha muito regeneração. Então, um corpo sábio, ele sabe ir no extremo, né? Assim, ele sabe avançar, mas ele sabe voltar para casa, né? Ele sabe fazer homeostase. Então, acho que isso que é importante também de entender. E aí, para atletas, isso é muito legal. Porque a gente fala, né? Hoje se fala tanto de estresse, de inflamação. É isso que eu ia falar. Assim, como que a gente, o yoga, né? Do estresse, como que ele ajuda? A gente porque tudo é estresse. Então, exatamente. Primeiro é compreender que a vida é estressante, né? Assim, a vida, e que o estresse, ele não é ruim. O estresse, ele faz parte da vida. Mas, de novo, o que a gente precisa compreender? Como você se coloca nessas situações de estresse da melhor forma e como que você modula esse estresse ao longo do dia. Então, por exemplo, essas práticas, principalmente para um atleta que vai performar, que vai para uma prova super importante. Então, ele também tem que saber que ele vai estressar o corpo dele para ele alcançar esses níveis que ele quer, mas ele também precisa saber que ele precisa regenerar, que ele precisa ter um tempo, que ele precisa ter uma outra alimentação, e aí ele pode usar várias coisas, né, dentro do mundo do yoga e do ayurveda, de alimentação, de práticas restaurativas, de yoga nidra, de um shavasana muito bem feito, de práticas de mobilidade para trazer nutrição. Eu quero tudo isso. Então é muito incrível, sabe? Então é realmente saber que assim, o nosso corpo ele é capaz de fazer coisas incríveis se a gente souber manusear.
mas que a gente não precisa quebrar para chegar nesse lugar, né? Por exemplo, você vai fazer uma prova e aí depois da prova você morreu, né? Você fica meses se recuperando. Então, assim... Esse é o ponto. Não faz sentido. Eu fiz, ok, quebrei e agora eu tenho que ficar aí, sei lá, 1, 2, 3 meses me regenerando daquilo ali. Então, dá pra gente compor isso e trabalhar esses opostos, exatamente isso. São opostos complementares, né? A gente fala, a prática do yoga e do Ayurveda, eles primam por uma longevidade, eles primam por criar uma vida salutar, então é para você cultivar a saúde, para você ter longevidade. E, por exemplo, nos textos antigos falavam que a gente vivia 125 anos, mas bem, feliz, contente, saudável. Sim. Então, assim, isso é possível. E aí é lógico que a gente vai para o mundo dos atletas que vão para esse lugar de forçar até o limite. Sim. E que sim, é uma coisa boa porque a gente tem essa coisa de realmente superar os nossos limites, de ver que a gente é capaz de muito mais do que a gente imagina que a gente pode. Só que a gente pode fazer essa combinação de fatores e conseguir superar esses limites, mas também saber se regenerar depois, para que a gente também tenha uma longevidade, uma saúde. Tudo é muito importante, né? Não é simplesmente você chegar lá. É como você chega lá e o depois, porque vem o depois. Uhum. Né? Não adianta você, ok, cheguei, mas e aí o depois? Então a custo de quê, né? Então, assim, hoje eu tenho muito esses questionamentos, né? Assim, o que me nutre, o que me desvitaliza. E é lógico, para você ter melhores escolhas, ter um poder de decisão, ter clareza mental. Então o yoga vem trazer tudo isso. Clareza mental, foco, habilidade de fazer melhores escolhas porque você está alinhado. Agora, isso não significa que você vai tirar todo o estresse da sua vida. Não, porque a vida é estresse. Vivemos no mundo real. E para crescer vivemos no mundo real. E para crescer a gente precisa de estresse, certo? Então a gente precisa lá estourar o músculo para o músculo crescer. Só que eu não quero estourar o músculo a ponto de eu depois não conseguir me recuperar e ficar lesionado, né? Então, assim, como é que eu regenero isso para efetivamente crescer? Então, acho que uma coisa muito legal do yoga também é a gente inspira e exala. Então, é sempre vendo a dualidade. Então, a gente estressa e volta. Então, você não só inspira, né? Senão você estoura e você morre. Então, você inspira e exala. E aí é a mesma coisa. Você faz força, mas você tem flexibilidade. Tá? É combinar esses dois lugares que parecem ser opostos, mas que são complementares, né? Então, você imagina, o melhor é a gente ter um corpo forte e flexível. Certo? Exatamente. Então, assim... você está falando disso, eu lembro das minhas aulas, né? Não de yoga, de musculação, que ele fala toda hora, respira, Cléia, porque é engraçado, e é essa consciência, né? Você está trabalhando tanto, você está tão, eu no caso, tão concentrada naquele movimento, de entregar aquele movimento exato, certinho, que eu realmente esqueço de respirar. Sim. Eu faço muita apneia. Então ele fala, respira. E eu falo assim, putz, é isso que eu preciso aprender. Que eu posso, e é interessante, é bem interessante isso, que a partir do momento que eu consigo fazer essa conexão entre a respiração e o movimento, eu consigo fazer um movimento muito melhor. Com exatidão. E eu já, porque eu sou muito dessa, né? Eu vou lá e eu vou assim, deixa eu testar. Sim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ótimo. E é incrível, só que eu ainda estou numa fase que eu falo assim, eu ainda estou caminhando, que não é sempre. Ele ainda tem que estar ali no meu ouvido. Ecleia, respira. Ecleia, respira. Isso é muito bom. E é interessante, né? Então, eu acho que a yoga, para mim, né, dentro do meu mínimo conhecimento, ela ajuda isso, né? Muito. A gente tem essa conscientização, né, da mente e da respiração. Nossa, total. A respiração, então, a gente não sabe respirar hoje em dia. Então, hoje, a maioria das pessoas respiram essa respiração de ansiedade, né? Aquela respiração aqui em cima. E aí, como eu falei, né? Eu gosto muito. Os pranayamas são de uma riqueza, porque a respiração é o nosso único sistema não autônomo, que ele pode ser autônomo, que ele pode ser não autônomo, que a gente pode, porque a gente não fica mandando o nosso fígado, né? Fígado funciona agora, caiu a comida, digere aí, o estômago faz isso. Não, eles funcionam sem a gente, graças a Deus, sem a gente ter que mandar em nada. Na respiração, é o único que a gente consegue, que a gente está respirando, que nem estamos aqui falando, estamos respirando. Só que é o único sistema que a gente consegue controlar. Então, quando a gente tem esse controle e a gente traz isso para uma consciência respiratória,
isso muda a nossa vida, porque através da respiração a gente aciona o nosso parasimpático, né? Então a gente sai desse lugar de luta e fuga, essa respiração ansiosa, essa respiração curtinha aqui que fica aqui em cima do peito, e a gente desce para usar 100% da capacidade do nosso pulmão. Então assim, quando a gente faz a respiração iógica, que é essa respiração abdominal, a gente realmente traz o diafragma para baixo e usa só essa parte baixa do pulmão é referente a 70% da nossa absorção de oxigênio. Então, assim, a gente não tá usando... eu tenho uma professora de Ayurveda que ela fala muito isso. Ela fala, não, vamos usar de forma correta o seu intelecto. Então, assim, é um jeito ótimo, né? De chamar a nossa atenção. Sim, vamos lá, vamos aprender. Use muito bem. Então, assim, a gente tem uma máquina incrível e aí a gente precisa aprender a usar, assim, os 100%, né, do nosso corpo. Então, assim, da nossa capacidade respiratória. Então, pensa, uma pessoa que respira melhor, ela oxigena o corpo inteiro melhor. Ela faz todas as trocas muito melhor. Ela cria muito mais energia. Então, você imagina o potencial se hoje, né, você, por exemplo, tá lá respirando aqui e você corre 10, 15, 20 quilômetros, imagina se você trouxer a sua respiração para o baixo abdômen, entendeu? O seu controle, né, o seu controle de uso da sua energia dentro de uma prova, de uma corrida. Então, assim, isso é muito legal. Então, são realmente práticas que são muito complementares e eu vejo como... É bem isso, né? Eu vejo como esse yoga para todos, esse yoga atual, né? Então, estamos em 2023, em que as pessoas trabalham, estudam, tem essa vida toda, tem a né? vida, né, agitada, Louca. temos aí, né, os eletrônicos. É como a gente realmente aprende a usar melhor, assim, usar melhor o nosso potencial dentro desse viver agora. Para um praticante ou para um iniciante, quais são as práticas principais ali? Para quem está começando, tipo eu, né? Que nunca fez, enfim. O que você indica? O que você falaria? Quais são as principais práticas a serem? Eu acho que todo yoga é bom yoga, como eu falei, né? Acho que é muito importante você achar um lugar que você se sinta confortável, que você se sinta acolhido, porque é um lugar, é uma prática, como eu falei, não é só física, é psicoemocional, então você precisa realmente ter esse respaldo, né? Assim, tá num ambiente que você goste, um professor que você confie. Eu acho que práticas, por exemplo, o Hatha Yoga é uma prática bem tradicional e é uma prática bem completa. Então, normalmente a gente começa com aquecimentos, né, com uma prática de asanas, uma prática de respiração, né, respiração consciente, uma prática de respiração, de consciência corporal, os asanas mesmo, depois uma prática de pranayama, depois uma meditação, depois um relaxamento. Então, assim, eu gosto de aulas bem completas, que te trazem um pouquinho de cada desse lugar e que aí vão compondo esse seu repertório. Então, até porque se você já é um atleta, você já tem uma consciência corporal, né, bem avançada. E aí eu acho que talvez esses outros pontos, eles são importantes. Mas na minha aula, por exemplo, é uma aula bem completa que a gente passa por todos esses tópicos, é lógico, de maneira sucinta. E aí a gente vai experienciando isso, porque é isso que eu acho que faz realmente trazer essa consciência de que o yoga não são só os asanas, né? Não são só as posturas. As posturas, então, asanas. Isso. E aí essa coisa do iniciante, eu acho que é se permitir. Eu acho que a primeira coisa que eu falaria para alguém é se permita ir numa aula de yoga e experimentar. Se permita se colocar nesse lugar, se dar esse é um presente mesmo, de ficar no mundo presente. Os asanas, eles são muito importantes porque toda prática física, a nossa mente é um dispositivo que nos leva constantemente para o passado e para o futuro. O nosso corpo é a única coisa que ancora a gente no presente. Então, quando a gente está ali trabalhando o corpo, fazendo uma massagem, fazendo uma prática física, a gente ancora a nossa mente nesse momento presente. Então, é muito importante também. E principalmente nesse começo, a gente começa sempre pelo que a gente consegue ver, certo? Sim, então, sim. Porque o sutil é muito mais difícil de a gente perceber, né? Mas eu acho que é muito legal, até eu falo para as minhas alunas, grava mesmo, grava a aula, vê, coloque a melhor roupa que você queira colocar, esteja bonito, sabe? Tire fotos, enalteça também esse veículo que a gente veio, que é maravilhoso. Cuida, né? Muito e que é o que a gente consegue de primeira enxergar. Mas é lógico que depois de tempos de prática, você vai conseguir perceber, assim, qualidades e virtudes em você que você não tinha antes, entendeu? Paciência para lidar com alguma situação, né? Essa coisa de parar de reagir.
e você conseguir realmente ter pensamento crítico, refletir sobre as coisas. Então, assim, os benefícios são gigantescos. É que o físico é o que a gente tá mais é o primeiro, próximo. Né? É o que a gente vê. E eu acho que tá tudo certo, eu acho que isso é muito importante, sim, porque é isso, a gente veio para esse mundo com esse corpo e a gente precisa cuidar desse corpo também. Sim. E ter o melhor corpo que a gente pode ter, né? Então... o yoga, né, como muitas pessoas pensam, ele não é só meditação. Tem essa questão, né? A gente até estava conversando um pouquinho antes, que é, mas eu vou fazer yoga, eu vou meditar. Eu vou fazer yoga, até brinquei, eu nunca meditei. A meditação ela faz parte. Sim, na verdade... Mas ela não é o... Na verdade, a meditação é o principal. Poderíamos dizer assim, que a gente faz todo esse trabalho de consciência respiratória, consciência corporal, prepara o corpo, porque um corpo forte e flexível consegue meditar. O que é meditação? O que é meditação? Meditação, para mim, é um processo de reflexão e de autoanálise. Então, é aquele momento em que você... Isso é uma coisa que você falou, né? Eu não consigo meditar. A maioria dos meus alunos fala isso. Nunca meditei, não consigo meditar, minha cabeça não para. Sim. Então, assim, é importante entender que meditação não é se abster de pensamentos. Eles vão continuar existindo. Acho que nem em coma a gente para de pensar, talvez. Mas é importante ter essa noção de que a gente não vai parar de pensar. O que a gente faz na prática do yoga é começar a você começa a ver os pensamentos, sentimentos, emoções como objetos. Então, não é você. Você tem pensamentos, você tem emoções, você tem sentimentos, mas aquilo não é você. Você consegue observar ele, você se desconecta desses pensamentos. E a partir daí, você começa a gerar essa reflexão e esse pensamento crítico de escolher dentre os pensamentos. Porque a nossa mente, ela cria 80 mil pensamentos por dia. Então, assim, é uma quantidade absurda de pensamentos, né? Das coisas mais... Imagina lidar com tudo isso. Inusitadas até. E a meditação também é um processo de higiene mental, que é exatamente isso. Dentro de todos esses pensamentos que eu tive, quais deles que me elevam, que me deixam mais próximo do meu objetivo, quais deles que me enriquecem, que me nutrem, e quais são os pensamentos que eu tenho que realmente deixar eles passarem, porque é isso, a gente vai ter 1000 pensamentos ou 1000 emoções positivas, negativas, neutras, e a gente só tem que trabalhar com elas sem se identificar, né? Então, assim, a gente fala muito, você não é triste, você está triste, né? Os pensamentos, ou então você está com um pensamento obsessivo, sei lá, preciso resolver tal coisa, e aquele pensamento fica na sua cabeça, preciso. Então, assim, você não é aquele pensamento, né? É um pensamento que entalou ali no seu sistema, e esse pensamento ele vai vir, ele vai voltar, e ele vai passar de novo. Como é que você lida com isso? Então, assim, a meditação é esse processo de higiene mental, de você conseguir se colocar nesse lugar de observador da mente. Então, assim, a mente como um órgão também, que você... Como o nosso fígado, né? Comi, sei lá, uma gordura e aí não consegui metabolizar, e meu fígado tá, né, tô mal, preciso tomar alguma coisa, fazer alguma coisa para desintoxicar o fígado. Cara, você não é o fígado intoxicado, entendeu? Você tá vendo o fígado, você observa aquele órgão e você consegue perceber o que ele precisa, né? Ele tá bom, não tá bom, preciso tomar mais isso, vou usar um suplemento, vou usar uma alimentação, né, para me desinflamar, enfim. Com a mente é o mesmo processo. Então, assim, é você conseguir ver a sua mente e se desconectar, não se desconectar, mas... criar esse lugar de observar a mente. E aí você conseguir se dar o que você precisa, escolher. Fazer melhores escolhas. Com certeza. Né? Acho que esse é o ponto. Muito. Quando você se conhece, se consegue, isso me faz bem. Até falando da alimentação, né? Que, isso me faz... Mas, ok, toda vez que eu como isso, achei interessante isso que você colocou, que você falou ali. Então pare de fazer isso. Mas me dói muito, mas eu gosto muito disso. Mas isso te faz mal. Te faz mal. Então. Né? Então acho que ter essa conscientização e trabalhar em você, ok, isso não... eu gosto, mas me faz mal. Então, qual que pesa? Escolha a sua dor. Exato. Né? Bem isso, escolha o que dói mais. Exato. Né? Então acho que pra mim, né, do que eu tô entendendo é isso. Junto que você se conhece, você consegue fazer. É muito um processo, é um caminho mesmo de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de entender, né, que você tá aqui, que você é responsável por esse corpo, né, para esse bom funcionamento desse corpo e dessa mente também, desse intelecto.
Então, como que você se nutre, como que você faz melhores escolhas. Só que se você não está alinhado, e se você está muito conectado com esse, né, identificado, é bem essa palavra, né? Se você está identificado com esses pensamentos, você não consegue fazer isso. Então, o yoga e a meditação, na verdade, como eu falei, né, a meditação é o objetivo do yoga. Então, até se você for ver as antigas escrituras, quando fala de asanas, tá lá, é postura sentada. Porque eles não faziam essa acrobacia que existe hoje. Eles sentavam em meditação, só que eles preparavam o corpo para poder sentar em meditação. Então, até a grande maioria das pessoas falam, não consigo meditar porque às vezes não consegue ficar sentado, parado. É isso que eu ia falar, né? Tem duas coisas que eu acho bem interessante. Horário, se existe mesmo um horário propício para meditação, e a postura, porque eu vou ser franca. Uns anos atrás eu fui com uma amiga, tentei fazer meditação, eu não consigo, tenho dores nas costas, eu não consigo ficar. Tudo, né? Então assim, eu não conseguia me concentrar porque estava doendo. Exato. Fisicamente doendo. Então, fala pra gente essa questão do horário, se existe um horário, eu mais ou menos imagino aqui, né, a gente vai falar, e a questão da postura. Eu posso fazer deitada? Então, a gente, por exemplo. A gente pode comentar. O horário, assim, tem, né, nas escrituras também, eles falam muito sobre o Brahma Muhurta, que é o horário que o sol é 1 hora antes do sol nascer. Que realmente esse é um horário que a gente tem muita clareza mental, que a gente fez todo o processo de desintoxicação do corpo e que a gente realmente tem uma conexão maior com o que quer que seja, que você acredite que é algo maior que você. Então, tem esse horário. Preciso fazer nesse horário? Não necessariamente. Eu acho que é muito legal. Hoje em dia, por exemplo, as minhas alunas, eu indico muito. Tenta fazer alguma coisa quando você acorda. Então, é isso. Não importa o horário que você acorde. Mas, assim, a primeira... Hoje em dia a gente tem muito isso, né? A gente acorda já com o celular na cara, vendo as notícias. Então, assim, se você puder se permitir dar esse momento de assim, eu acordei, pelo menos se faça essa pergunta, como eu acordei hoje? Como eu tô? Isso já é um processo de meditação. Então, assim, eu fico em silêncio por alguns segundos, contemple, abra a janela, né? Veja o céu, o sol, isso, entendeu? A natureza. Então, se permita fazer isso. Eu acho que isso já é um processo meditativo, de contemplação. E no final do dia, é muito legal a gente ter essa higiene mental, porque como a gente estava falando até, né? Hoje em dia a gente está numa era de informação e a gente está com uma obesidade de informação. Então, a gente é inundado por estímulos, por todos os nossos sentidos. Né? Tudo. E aí, quando chega no final do dia, até pra gente melhorar a nossa qualidade de sono, que é um dos pilares aí de saúde, muito importante, é legal você fazer alguma prática que faça essa higiene mental. E a meditação é uma delas. Então, assim, ou então você fazer um jornal, escrever as coisas, sabe? Então, assim, colocar pra fora de alguma forma todos esses pensamentos que você teve, ideias, conseguir esvaziar a mente pra você ter uma qualidade de sono. Então, eu sugeriria esses 2 horários, né? Pela manhã, né, antes de dormir. Mas isso também pode ser muito pessoal. E é isso que é legal do autoconhecimento. Perceba saber exatamente o momento que isso é funciona para você. Essa coisa de meditar dormindo, né, deitado, por exemplo. A gente tem muitas práticas meditativas que são meditações guiadas. Isso é muito legal para quem está começando. Então é isso. Não consigo, eu sento lá em meditação, é muito desconfortável, é muito ruim. Então, usar meditações guiadas é muito legal, porque é isso, ele vai te guiando realmente para esse lugar e aí depois você vai aumentando esse espaço em que é só você com você mesmo, mas você tem alguém te guiando. Eu gosto de gravar, gosto de mandar meditações guiadas, eu acho isso muito interessante, eu gosto de fazer, eu acho muito bom. Tem aplicativos. Tem muitos aplicativos, tem muitos professores que disponibilizam, então assim, tem muito, de novo, também falando de informação, tem muitas. Escolha qual você gosta, sabe? Qual voz que você se conecta e comece a meditar desse jeito. Tem aqueles, né, Insight Timer, que você medita com outras pessoas também, então você pode fazer grupos, né, de meditação, mas eu acho que é super importante pensando muito nessa questão de higiene mental. Então, do mesmo jeito que a gente faz a higiene do nosso corpo, né, as nossas asceses, a gente toma banho, né, faz lá as purificações internas, a gente tem que fazer uma purificação mental.
Eu vou falar o que eu faço, né? Eu gosto de levantar muito cedo. Sempre fui da manhã, né? Eu sou a pessoa da manhã. E de uns tempos pra cá, eu comecei a acordar mais cedo. Depois de ler algumas coisas, eu vi que a gente consegue acordar sempre 1 hora antes do seu habitual. E eu gosto de ficar muito comigo. Isso é ótimo. Eu gosto muito, aprendi isso, né, ao longo do tempo, e estar comigo. Então, isso é muito de manhã, porque de manhã não tem, só tem o barulho ali de passarinhos, né? É muito silêncio. Maravilhoso. E eu não coloco música alguma, tá? Eu sento e eu fico parada. Tô fazendo, por que você levanta tão cedo? Pra isso. Isso já é um processo de E meditação. aí, então, um dia eu conversando com uma amiga, ela falou assim, você já está meditando? Sim. Aí tudo passa na minha cabeça, é um processo, não, sabe? Sim. Eu não coloco nada. Assim, você coloca a meditação guiada? Não. Mas eu faço todo um processo, assim, do dia anterior, eu repasso. Legal. Daquele dia e fico ali. Eu preciso desses minutos. Então tem que ser muito cedo. Para mim funciona muito cedo. Sim. Então isso é uma coisa aí que, sei lá, né, se alguém gosta de levantar muito cedo, eu já coloco. Não sei se está certo, se está errado. Tá mas, ótimo, é isso que eu falei. Também não tem um certo e errado. Tem o que é possível para você. E eu acho que o mais certo é quando é sustentável, na verdade. Esse hoje é uma das coisas que eu falo até, né, de levar isso, por constância. exemplo, a constância. Então é melhor, às vezes, você fazer um pouquinho todos os dias ou fazer do seu jeito e ir adaptando para o que é a sua realidade, que você vai conseguir fazer isso por muito mais tempo. E com certeza você já sente os benefícios de fazer isso. Sim. E assim, e aí você fala, né, ai, poxa, eu queria tentar meditar de um outro jeito, que nem você falou essa questão do corpo. Se o corpo dói, você pode sentar numa cadeira, né? O legal é que você realmente tem uma base firme, então, né, com os pés bem firmes no chão, ou numa cadeira, ou naquelas cadeirinhas de meditação. Então, não necessariamente você precisa se esforçar para fazer, né, do jeito que tá lá. Jeito que tá escrito. Não é isso. E é isso que eu gosto muito do yoga integrativo. Assim, a gente adapta porque é possível para a pessoa naquele momento. E é lógico que conforme você for fazendo, ou por exemplo, para quem pratica yoga e vai sentindo no corpo os benefícios físicos, né, de força, flexibilidade, mobilidade, fica muito mais fácil você sentar em meditação, entendeu? Sim, o seu corpo não vai doer tanto ou não vai reclamar tanto. Então, assim, você realmente vai preparando esse corpo para ele poder sentar em meditação e conseguir ficar na meditação. Então, isso também é legal de compreender, sabe? Que uma mente forte tem um corpo forte. Mas aí é aquilo que a gente falou, né? Principalmente para atletas. Não é só força. A gente precisa também trazer mobilidade, a gente precisa trazer flexibilidade, a gente precisa trazer nutrição para todos os tecidos. Não é só para o músculo, é para a articulação, é para os ligamentos, é para os órgãos. Então a gente tem muitas práticas, né, de fazer automassagens internas, né? Então assim, é realmente olhar o corpo todo como, né, uma coisa só. E aí você vai extrapolando esses benefícios, essas qualidades e virtudes, não só para o corpo físico, mas para a sua mente também. Você tem algum caso, alguma história de algum aluno seu que funcionou muito ou que não funcionou? Mas alguma história para contar aqui pra gente, não precisa, claro, citar nomes, sim, mas algo que assim, nossa, isso daqui funcionou exatamente da forma que eu queria. Nós, professores, a gente tem muito disso, né? A gente faz muito testes com os nossos alunos, né? Tem alguma história? Olha, eu acho que as minhas alunas que me impressionam muito, assim, são sempre ou alunas muito novas ou alunas mais velhas. Porque normalmente são pessoas que têm muito mais barreiras de entrada, né? De resistência, sim, com a prática. Então, eu tenho, por exemplo, uma aluna maravilhosa, hoje que ela tá por volta de 60 anos, que pra mim ela é super jovem, super pra cima. Uma pessoa super alegre, positiva. E quando ela começou, era isso. Eu não consigo fazer, eu sou travada, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já tô velha.
eu nunca vou conseguir fazer essas posturas. E aí falando, a postura sempre vem nesse lugar, né, do tipo da conquista da postura, né? Que é o que eu acho que é essa ideia que todo mundo mas tem. Aí eu a gente quero foi trabalhando fazer muitas coisas fora das posturas, né? Muito de mobilidade, de criar mesmo essa flexibilidade, de abrir esse corpo, de força também, porque ela não fazia outros tipos de prática, por exemplo, de musculação, enfim. E isso é muito importante de entender, que quando você faz o yoga, você pode fazer sim uma prática de assim, de ativar a sua musculatura, né? Diferente de uma musculação, mas você também consegue ativar a sua musculatura. Dentro da prática do yoga. Sim, dentro da prática do yoga. E aí consegui, né, recentemente ela conseguiu fazer uma postura que até nem eu faço. Eu fico muito pouco tempo nessa postura por questões do meu punho e tal. E ela conseguiu fazer essa postura e assim, exatamente, ver no rosto da pessoa e falar, ver a evolução e ver esse contentamento com algo que parece ser muito simples, porque na verdade a vida é muito simples, né? Sim, então assim, quando a gente realmente, a beleza está na simplicidade. E aí a gente sentir essa felicidade, esse contentamento e essa autoestima, essa autoconfiança de que o corpo dela é capaz e de que é isso, ela não... E aí desmistificar todas essas coisas. Você não tá velha, você tá ótima, entendeu? Você tá maravilhosa, tem um corpo incrível e cada vez que você praticar mais, você vai chegar nos lugares que você quiser chegar. Quem determina onde você quer chegar é você. Então, ver isso é muito legal. E as mais novas também, porque eu acho que tem essa coisa geracional e também essa coisa dos eletrônicos, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, as alunas mais de 20 e poucos anos, que é super high-tech, né, e tal, e aí como que elas também conseguem se desconectar desse mundo, né, desse estímulo e se conectar interno também é muito bonito de ver. Então, ver crianças praticando, né? Às vezes isso que eu ia perguntar, crianças. É maravilhoso já. Como que é o mundo? Como que é? São os mesmos ensinamentos? Sim. Segue a mesma... Adaptados, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem vários professores incríveis de yoga para crianças. Na verdade, são especialidades dentro do yoga. Então, yoga para criança, yoga para, por exemplo, yoga para gestante, ou yoga para casos de menopausa. Então, que aí a gente chama mais ou menos de... tem umas práticas de yoga terapia que são bem legais. Então, para essa fase da mulher que é tão importante. Sim. E aí a gente consegue ter profissionais muito bons para guiar as crianças. Mas, por exemplo, hoje em dia, para as crianças que vivem também expostas à tecnologia e tudo mais, o yoga também traz ensinamentos muito importantes, assim, né? De realmente se nutrir internamente. Acho que até para os estudos, né? Muito. Falando aqui de crianças, né? Me veio crianças, adolescentes, acho que isso ajuda muito a concentração. Sim. Nos estudos. Porque na verdade a gente quer tirar, uma das coisas do yoga é o pratyahara, né? Tirar os estímulos externos e conectar com os estímulos internos. Então é isso, como você se ouve seu coração bater, está percebendo como está a sua digestão, você percebe como está sua evacuação, você percebe como está seus músculos, você percebe como está suas articulações, né? É essa autopercepção. Então, isso é muito importante, porque isso te dá uma clareza e um foco, porque você abstrai desse... Falando disso, eu ouvi também que a gente se conhece quando a gente consegue colocar nomes para as nossas emoções. Aquelas pessoas que falam assim, hoje eu não estou bem. Tá, mas você, o que você tem? Não sei, eu não estou bem. Então, essa pessoa que fala, não sei, eu não estou bem, ela não se conhece. Eu não estou bem porque eu estou com raiva. Eu estou triste. Sim. Eu estou feliz. Então, assim, dar nomes e aí, de fato, né? Estou deprimida. Que é diferente de estar triste. Né? É diferente de uma raiva. Eu estou com ódio disso. É diferente de uma raiva de alguma coisa. Então, dar nomes às suas emoções te faz, né? Me corrija se eu estiver errado, mas te faz é um autoconhecimento. Com certeza. E no yoga a gente pratica muito isso no tapetinho. O autoconhecimento. Autoconhecimento. E entender. E aí é mais essa coisa de não se identificar com as emoções, né? Então é isso. Eu estou, eu não sou. Eu estou nesse momento. E aí a partir do momento que você nomeia, que você reconhece, que você nomeia. E aí tem essa outra parte que eu acho muito bonito, que você acolhe e integra isso. E aí você sabe o que fazer com aquilo, né? Então assim, por exemplo, né? Eu pratico yoga, eu faço trail de vez em quando, hiking, né? O Luiz que me ouve, vou ter que voltar. Ela precisa voltar para as montanhas. Sim, bora lá. Bora lá. Mas
esse, por exemplo, quando tem um momento de raiva ou que eu quero pensar, ou que eu tô com muitas ideias, para eu digerir esse processo, que é um processo emocional, a corrida funciona muito para mim. Adoro correr, entendeu? Nesse lugar. Então, é legal quando você sabe endereçar as coisas, Sim. né? Então, assim, eu me sinto dessa forma, o que eu faço? Como eu me cuido? E aí é aquilo que eu falei da voz, né? De realmente desenvolver internamente. Esse é o que eu tento passar para os meus alunos e é o que eu tento fazer comigo. É essa voz de alguém que te guia de volta para casa, entendeu? Então, assim, a voz interior. Essa voz interior que fala com você, mas de uma forma acolhedora e integrativa mesmo, que não olha para você e fala assim, isso é ruim, por exemplo, sentir raiva é uma emoção humana e todo mundo sente raiva. Sim. E não tem nada de ruim em sentir raiva, mas é o que a gente faz com essa raiva que pode ser benéfico ou maléfico. Exato. Então, assim, como que a gente lida com isso? E aí só que você tem aquela voz que fala assim, tudo bem, você tá com raiva, então assim, ó, vamos lá, sei lá, vamos correr 10 quilômetros pra passar a raiva. Liberar toda essa raiva. Ou vai fazer um agachamento também. Agora imagina eu com tanto tempo sem correr, né? Eu tô aquela, assim, né? Tremeliques. Né? Tô aqui, ó, tô com a perninha fica aqui embaixo assim, né? Tem isso. É real. É real. Né? Que conselho você daria pra alguém que assistindo, ouvindo a gente aqui, você daria para quem quer começar? Quem tá ali, assim, putz, que bacana, tô ouvindo a Camille. Se permita, e só vem, e aí é isso. Se você pode tentar, por exemplo, a minha aula, se não casar com o seu estilo, tem vários outros professores de yoga, tem muitos professores online, então é isso, né? Tem atividades sociais, então você nem precisa pagar, então tem como você ir conhecer esses professores. Mas faça, se permita esse momento. E eu falo, né, até que a gente falou da frase, eu ia falar, se coloca como urgente, o resto como importante. Então, hoje, por exemplo, eu dou aula para o mundo corporativo, eu falo, cara, a primeira reunião é com você, entendeu? Então, para mim, o yoga é a minha reunião comigo. Então, assim, é o meu alinhamento comigo, é a minha prática, eu entender como eu tô, porque a partir disso é que eu vou modular o meu dia. Então, é isso. Um dia que você acorda super triste, então, como é que eu vou me acolher nesse dia? O que eu vou fazer para melhorar isso? Como que eu posso trabalhar? Se eu preciso melhorar ou se eu preciso me acolher? O que eu posso... Então, você escolhe a partir daí. Exato. E aí, realmente, você tá ali vivo, presente, né? Respondendo à realidade. Então, acho que é muito sobre isso. Assim. Então, se permitam. Se permita. Porque todo mundo vai conseguir fazer as Com posturas. certeza, super. Camille, se alguém quer fazer aula contigo, onde te encontrar? Passa aí o teu Insta pra gente. Sim. Como que eu posso te encontrar? Meu Insta é o Camille A. Oliveira. Eu dou aula aqui em Atibaia, na Lucena, na Academia Lucena, de terça, quarta e quinta. De segunda e sexta eu dou aula no Espaço Movimento, que é na Rua da Lucena. É um estúdio pequenininho, mais intimista. E se você tiver empresas e quiser me levar para a empresa também, só me mandar lá uma mensagem que eu vou dar aula para os seus colaboradores, que é isso. É também a minha missão de levar o yoga para todos e quando a gente vai, né, para o mundo corporativo tem muitas crenças, muitos preconceitos tem que quebrar muitas crenças. E eu já vivi isso, então assim, para mim eu sei que é possível, eu sei que é real, eu sei que dá para ter qualidade de vida fazendo o que a gente faz, sendo a gente, né, trabalhando, estudando, cuidando da nossa família, acho que é aquilo ali, né, que você integrando as nossas partes. Porque vê tudo. Exato. Né? Não adianta, vamos mudar o mundo. Não precisa. Mudar, e também não precisa ir para o Himalaia para meditar. A gente pode fazer A gente faz daqui mesmo. Camille, muito obrigada. Foi um papo, assim, maravilhoso, gostoso. Né? É uma reflexão interna mesmo que a gente vai fazendo. Enquanto você ia falando, eu ia refletindo aqui do lado de cá. Então, eu espero que todos tenham adorado. Curtam, sigam a gente lá no Insta, no nosso canal do YouTube e até a próxima.